assinem a última folha. Então vamos lá. De novo, imagine que você está atendendo um paciente traumatizado, os mais diversos tipos de trauma, ou alguém inconsciente que foi achado caído, que está sangrando e tal, mesmo que você não saiba, você vai imaginar que a radiografia foi tirada com o paciente deitado. Então, continua não esquecendo disso. Esse alargamento do mediastino e cardiomegalia não é verdade, porque isso é um AP. Olha, o número está embaixo, isso foi feito deitado. Ou mesmo o paciente enchendo o peito, fazendo um PA, está absolutamente normal. Então não esqueça, quando for olhar a radiografia, você deve vir na mente, pô, como é que esse paciente fez a radiografia? Ele estava na UTI, estava no leito? Não, ele está traumatizado, ele não obedece comandos, então foi feito em AP. Mesma coisa, isso aqui eu já mostrei para vocês, ó, tem alargamento do mediastino, aumento da imagem cardíaca e não tem nada disso. É absolutamente normal, o paciente, aquilo lá é um PA, ok? Então a primeira coisa que eu bato o olho na radiografia para ver se não tem pneumoperitônio, tá? O que é pneumoperitônio? É ar na cavidade abdominal. Esse aqui é um paciente com forte dor abdominal, a primeira radiografia não dava para ver nada, nós deixamos ele, medicamos e deixamos ele deitado em decúbito lateral esquerdo. Fizemos uma radiografia 30 minutos depois, em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, para ver o lado direito. Esse troço preto que vocês estão vendo é o ar do pneumoperitônio. O livro diz que 1 ml já é possível ver se não tiver bloqueado, se ele for para aquele lugar ali. Isso aqui deve ter uns 4, 5 ml para ficar grande. O que você está vendo aqui nessa imagem? O preto é ar, aquele branco lá é o diafragma e o branco de cá é o nosso querido fígado, tá? Pneumoperitônio, isso é uma úlcera do adenal perfurado. Olha esse outro rapaz com dor abdominal, ele tem pneumoperitônio discreto bilateral. Esse mesmo paciente, a gente deixou de decúbito lateral esquerdo e pego direito. Olha o tamanho do pneumoperitônio, tem líquido já de sofrimento do peritônio. Esse paciente, olha só o bruta pneumoperitônio que ele tem, e aqui está às 6 horas da tarde, isso aumentou, tem o pneumoperitônio, também era uma úlcera perfurada. Olha só, tem distensão de alça, tal, daí, só que eu vejo, parece que tem nível líquido dentro da alça, é o que eu estou vendo, mas eu quero ver se tem pneumoperitônio. Peça raio-x do tórax, de pé ou sentado. Não adianta pedir raio-x com o paciente deitado. Então, olha o bruto pneumoperitônio que esse paciente tem, enorme o pneumoperitônio dele, desse mesmo abdômen. O abdômen não dá para tirar muita coisa não, só tem distensão de alça. Mas esse rapaz tem uma história de 28 anos, 48 horas com dor abdominal, tinha um abscesso subfrênico, peritonite, tinha 1 litro de pus dentro da cavidade. Isso é uma úlcera do adenal perfurado. Bom? O senão, né? O senão sempre existe na medicina. Essa é uma senhorinha que veio com aquela pneumonia. Ah, tem pneumoperitônio que você falou. Não, veja só, tem austrações aqui. Veja, ela está com o intestino distendido. Isso é Chilaidite, se escreve Chilaidite, eu já mostro. Esse aqui não sei por que cargas d'água, alguém me bateu o olho e falou: tem pneumoperitônio aqui, olha o pneumoperitônio. É uma imagem formada pelo diafragma e o bordo inferior da costela. Cuidado, não olha 2 vezes antes de falar que dá mais certo. Ó, não é pneumoperitônio, parece, mas não é, tá? E de novo, o quilaidite. O que é? É a interposição de alça entre o diafragma e o fígado. Tá? Pode acontecer com o paciente assintomático, alguns pacientes que doaram uma parte do lobo direito do fígado, o intestino deixou espaço, vem alguém e ocupa. Então, como é que eu faço o diagnóstico? Olha,
tem alstrações, ó. Geralmente é o colo que se interpõe ali. O melhor desenho que eu achei é aquele lá, ó. Aquele lá, o que acontece, ó. O colo entra entre o diafragma e o fígado. Como é que chama? Shilaidite. Shilaidite. Shilaidite é o sobrenome de um médico grego. Foi o cara que descreveu isso daí. Então, olha aqui, olha um monte de alstrações que tem exatamente embaixo do diafragma. Então, isso não é pneumoperitônio, isso é uma alça intestinal. Ah, pneumoperitônio bilateral, ó. Opa, pneumoperitônio, vamos operar. Não, calma. Essa aí é uma moça que ganhou nenê por cesárea, ela estava com tosse. Escreve pneumoperitônio, mas é um pneumoperitônio residual pós-operatório. Deu para entender o pneumoperitônio? Tá lá, tem o pneumoperitônio bilateral. Para você entender pela última vez, este é o diafragma. Veja que radiograficamente o diafragma é uma porcaria, né? Uma coisinha de nada. O brancão é o fígado, o preto é o pneumoperitônio. Esse menino atropelado tem o sinal de Rigler. O que é o sinal de Rigler? O gás acumulado entre as alças pode delinear suas superfícies externas. Eu consigo enxergar a parede interna da alça quando tem ar dentro dela. A parede externa da alça eu não vejo, porque tem outra alça encostada nela. Eu não enxergo. Mas se tiver ar, eu consigo ver. Olha como o colo transverso está muito bonito. Tem um aqui que aparece o sinal de Rigler. Quer ver? Olha, aqui ó. Isso é sinal de Rigler. Mas quando eu não estou vendo o pneumoperitônio, veja, eu consigo ver a parede do estômago aqui, ó, a parede externa do estômago. Por quê? Porque tem ar ao redor. Tá bom? Tá. Então esse menino tem o sinal de Rigler, porque eu vejo a superfície externa da alça. Colocamos o menino de pé. Olha o bruta pneumoperitônio que o menino tem. Por quê? Porque ele tem uma ruptura de 8 centímetros, que eu não estou vendo, no sigmoide. Diagnóstico da laparotomia. Trauma abdominal fechado com pneumoperitônio enorme. Quem faz pneumoperitônio grande é um local que tem muito gás. O local que tem muito gás é o colo do paciente. Então não esqueça a última coisa de pneumoperitônio, é o mesmo paciente, uma radiografia normal e uma radiografia com bruta do pneumoperitônio. Mas qual é a diferença? Isto, o paciente está com dor, tal, foi feito deitado, o número está embaixo. Aqui ele foi feito com o paciente em pé, o número está em cima. Se você não sentar o paciente, se você não fizer o paciente de pé, você pode não ver o pneumoperitônio, ok? O que temos aqui nessa radiografia parece que está dentro do normal, mas olha o que tem. O que tem é uma fratura da cesta costela. Então não esqueça, esta região do tórax, fratura nesta região, a hora que faz a curva da costela, na radiografia de frente você não enxerga. Pode ter meia dúzia de costela fraturada, que se ela não estiver desalinhada bastante, você come bola. Então, fratura do arco posterior, dá para ver na radiografia, mas esta região axilar aqui, você come bola. Então aqui, ó, não dá para ver, a fratura está aqui, ó, em alguns lugares, depois que eu contar, olha, provavelmente, agora que eu já vi, ó, viu que tem um desalinhamento aqui, ó, ela vem para aqui, esta é a fraturada, mas pode ter mais aqui para cima que você não enxerga. Então, costela é frente e oblíqua posterior, encosta a batida, faz uma oblíqua para você abrir a costela assim, ó. A costela é assim, ó. A hora que você faz a oblíqua, ela abre desse jeito, ok? Então tá aí, esse rapaz, agora dá para ver, ó. Tá vendo a fratura da costela aqui? Isso dói, isso vai doer por 30 dias o negócio desse daí, ok? Uma fratura só, imagina uma fratura escalonada. Está lá, bem grandão, agora fica mais fácil de ver, está lá a fratura da costela. E é uma fratura com desvio. A 100 desvios, às vezes você não vê, só depois de alguns dias que você, agora respirou e tal, você consegue enxergar. Bom,
ler tudo isso daí, porque vocês vão ler depois, tá lá, né? Mas a fratura de costela são as lesões mais comuns em pacientes com trauma torácico, ocorrendo em cerca de 40% dos traumas torácicos, tá? Quando tiver fratura das inferiores, das 4 últimas costelas, você tem que pensar numa lesão do fígado, baço ou do rim. Não esqueça disso, tá? Quando faz fratura das primeiras costelas, você pode raciocinar que o paciente teve um trauma de alto impacto. Por quê? Porque a primeira costela, a primeira e a segunda costela, elas estão protegidas pela clavícula, pela cintura escapular. Então, para fraturar aquelas costelas, foi uma bela numa cacetada, foi um trauma de altíssimo impacto, violento. O que tem lá então, ó, uma fratura da primeira costela, bem de perto para você ver, ó, primeira costela. Não vê mais nada, só dá para perceber que para ter feito isso foi um trauma muito violento. Fratura de costela em criança, você desconfia que tem alguma mentira ou é um trauma inusitado para fraturar a costela. Para você ter uma ideia, mesmo numa ressuscitação cardiopulmonar em criança, dificilmente quebra a costela. Mas olha, essa criança aqui tem 2 costelas fraturadas e contusão pulmonar. Ou isso ficou preso numa colisão de veículos, ou foi atropelada, é alguma coisa muito esquisita para ter fratura de costela. Ou, o pior de tudo, a criança pode ter sido agredida. Então, eu fui no quarto ver essa criança, por que ela tinha 2 fraturas de costela. Eu já estava junto o dreno torácico, né, um enfisema subcutâneo, e eu fui ver a família, era aniversário da criança, aquela farra, o cachorro, o Rottweiler, que ficou maluco, precisou de 3 pessoas para arrancar o Rottweiler, que pegou, isso aqui foi uma mordida desse pequeno animal que está ali embaixo, o Rottweiler. Então, tem trauma torácico, olha com carinho, está todo mundo enxergando a fratura? Olha, a fratura tem que estar lá em cima, vamos ver de perto? Olha só, tem um monte de costela fraturada. Arco posterior, dá para a gente ver na radiografia. Olha o degrau que tem aqui, ó. Olha o degrau que tem aqui. E mais, aquilo ali é o pneumotórax associado. Quem fez o pneumotórax foi essa costela fraturada. Essa, um pouco mais fácil. O que você está vendo? Fratura do arco posterior desta e desta costela estão todas fraturadas. E essa daí, todo mundo enxergou onde está a fratura? Onde está a fratura? Que costela que está fraturada? Que costela que está fraturada? Tem uma costela fraturada, todo mundo já achou? Hein? Sexta costela lá do direito. Sexta costela do lado direito, você já achou a fratura? É aquela ali? É aquela? Todo mundo tinha achado, né? Olha, a fratura está aqui, ó. Aqui tem um degrau. Vamos ver se a gente aprende a cortar a costela de uma vez por todas. 1. Esta curta é a 1. Aquela lá atrás é a 2. Esta é a 3. Essa é a 4. Essa é a 5. Essa é a 6. Essa é a 7ª costela. Essa é a 7ª costela. De novo, mais uma vez. A 1 é aquela onde está passeando a mosca lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a 7ª costela. Não esquece de contar a primeira. A primeira é essa curtinha aqui, ó. Esta é a primeira. Aquela lá atrás é a segunda. Então, olha lá. Você vai morrer agora, infelizmente. Deu para ver, gente? Está aí a fratura da costela. Não que seja a coisa mais importante, mas não pode ser essa 7ª ou a 6ª. Importante é que você não deixe de fazer diagnóstico que tem uma fratura de costela, porque vai incomodar o paciente por um mês e daí não tem o que fazer. Com uma fratura dessa, ela vai doer para danar. O paciente que ficou preso na colisão do caminhão, motorista de caminhão, o
que eu quero que você enxergue? As contusões pulmonares, esse troço branco, a contusão, enfisema subcutâneo e fratura de costelas. E essa? O que tem nessa radiografia? Vai olhando, você não está bateu o olho essa primeira vez, não vejo nada. Muito difícil isso, mas está lá, ó. Vai ter que acreditar em mim, olha lá. Na radiografia, muito difícil de você ver isso. Deu sorte porque eu conheci a clínica do paciente. Olha onde está a fratura. Vê se você consegue enxergar isso. Vejam lá, ó. Muito difícil. Olha, aumentando assim, mostrando e desenhando para você. Arco anterior fraturado, o que não é muito comum. Mas, jovem atropelado, fratura. Quando fica assim, vedação de costela, aqui fica fácil de você fazer o diagnóstico. Esse outro, qual é a graça dessa radiografia? Ah, tem fratura da primeira costela. Você já mostrou que tem. Não, mas eu quero que você veja outra coisa. Tem uma fratura da costela, mas tem essa imagem branca aqui. O que é isso? Isso é um hematoma extrapleural. Está entubado, um paciente grave, com traumatismo craniano, fratura da primeira costela, um trauma violentíssimo. Hematoma extrapleural. Vê se você consegue entender o que é o hematoma extrapleural. Aqui está o pulmão, aqui está a pleura visceral, aqui está a pleura parietal. Isto é a lesão do espaço extrapleural. Aonde que é o espaço extrapleural? Pô, já é difícil eu entender o espaço pleural, quanto mais o extrapleural. Então, o espaço extrapleural é antes de chegar na pleura parietal. Então, o que você tem lá? Você tem costela. Quais são as principais lesões desse local? É o hematoma, quando tem fratura, e metástase para a costela, faz uma massa extrapleural ou infecção. São as três coisas principais que dá no espaço extrapleural: hematoma, metástase na costela ou, eventualmente, uma infecção da costela. Bom? Lógico, se você puder fazer a tomografia computadorizada, fica mais fácil de você fazer o diagnóstico, né? Tem um monte de imagem e aqui que você tem? Você tem fratura daquele troço ali, aquilo é a clavícula fraturada. Aquilo é a fratura de uma costela. E lá é a fratura da dona escápula. Qual escápula? A esquerda. Essa é a escápula direita e essa é a escápula esquerda. Esta é a articulação costotransversa. Aqui que nasce a costela e ela vai lá para frente. Na qual articulação? Na costotransversa. Assim que você aprende anatomia. Mas onde que é a costotransversa? É algum lugar. Essa é a costotransversa. Fratura do externo. Aquilo é o dreno, aquilo é a traqueia, isso é enfisema subcutâneo. Tá? E aí está uma linda imagem mostrando a fratura da cartilagem costal. Bom, cartilagem costal, sem estar calcificada, eu não enxergo no raio-x. Eu só enxergo na tomo que ela mostra um monte de tons de cinza e de branco. Aquilo lá bem suave que está ali é a fratura da cartilagem costal, que no raio-x não dá para ver. Outro paciente, olha que bonito, está lá uma linda fratura peitoral maior, peitoral menor, derrame pleural bilateral e uma linda fratura da cartilagem. Se eu tirar a seta, dá para perceber aquela fratura lá? Hein? Dá para olhar desse jeito? Dá para aprender a olhar comparativamente os dois peitorais, os dois músculos aqui? Dá para ver o derrame pleural? Isso que eu quero que você... Não é tão importante. Eu quero que você se ache. Dá para ver o tecido celular subcutâneo? Ó. Isso aqui é tecido, é glândula. Não sei se é homem ou se é mulher. Só tenho essa imagem. Olha lá. Lá tem uma linda fratura da cartilagem costal. Do lado, de que lado que é aquela cartilagem fraturada? Esquerda. Professor, oi. Como cortar a costela
Tem. Você tem que pegar desde a primeira e vai olhando. A primeira costela termina logo. A costela de desgranhamento, ela faz esse sentido. Ela sai lá de trás e faz isso tudo aqui. Então, mas dá para contar sem dúvida nenhuma. Aqui, como essa aqui, só essa, eu não sei que costela que é essa. Eu não sei se essa aqui é a sexta, se é a sétima, eu não sei. Mas contando desde lá de cima, é perfeitamente possível contar. Tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Mas você tem que começar pela primeira. Olhei inteira a primeira, não tem nada. Que é bem curtinha. A segunda, você olha de fio a pavio, volta. Olha a terceira, vê se tem. E daí, se tiver, essa aqui foi a terceira. Essa também está fraturada, essa é a quarta, essa é a quinta e essa é a sexta. Mas contando desde a primeira costela. Ou hoje não precisa fazer isso, né? Isso estou falando só com axial. Hoje você faz uma reconstrução tridimensional, se for realizado com tomógrafo multi-slice, você gira todo, você deixa o esqueleto torácico separado e gira, você conta lindamente as costelas do paciente, ok? Fratura de costela. Olha só, isso aqui é tirado do livro de cirurgia torácica. Fratura de costela dá dor da respiração superficial. Respiração superficial faz hipoventilação alveolar. Hipoventilação alveolar faz insuficiência respiratória. Ótimo para o cara ter que ser entubado e morrer. Dor da tosse insuficiente. Tosse insuficiente da retenção de secreção. Retenção de secreção pode fazer rolha de muco, faz a telectasia. A telectasia pode levar a pneumonia. A telectasia pode fazer insuficiência respiratória, se for muita coisa. A telectasia pode fazer pneumonia extensa, pode levar a insuficiência respiratória, com todas as complicações que vocês imaginam que possa acontecer. Então, a fratura de costela é importante. E essa radiografia, qual é o diagnóstico dela? O que tem nessa radiografia de alterado? Quem consegue ver? O que é que tem de alterado nessa radiografia? Olhando parte óssea. Alguém consegue fazer o diagnóstico? O que tem de errado nessa radiografia? Olhando o osso, olhando clavícula, olhando escápula e olhando costelas. Ou é muito difícil? Hein? Tem uma bruta fratura, afundamento da glenoide. Olha, isto é a glenoide e seu colo da escápula, lá está fraturado e afundado a glenoide do outro lado. E esse, o que é que você tem? Você tem fratura das duas costelas. As duas costelas estão fraturadas. O melhor exame para você estudar a articulação externo-clavicular é a tomografia. Não adianta ficar fazendo radiografia em oblíqua para cá, oblíqua para lá, não adianta. O que interessa é uma tomografia computadorizada. Aqui está uma normal, isso é o externo, essas são as duas clavículas. E lá tem uma luxação da esquerda posterior, tem uma luxação externo-clavicular. De novo, lá está o normal, e aqui tem mais uma, para a parte óssea, mais uma luxação externo-clavicular do lado esquerdo. Bom? Então, o melhor exame é esse. Apareceu de novo essa imagem. Esse aqui é um caso difícil, mas é um caso bacana. A doutora da UTI ligou, olha, o dreno do paciente não está funcionando. Pela radiografia, o dreno está tudo velado porque tem um derrame grande. O dreno está lá dentro. Pela radiografia, não sei por que não está drenando. Doutora, então não tem outro jeito, doutora, vamos fazer um atomo. Em se fazendo atomo, o derrame é enorme, tem um monte de líquido dentro do hemitórax esquerdo do paciente, tem ar, mas olha onde está o dreno. Isso é um dreno ectópico. Paciente obeso, tal, não tem muito, cara não é muito experiente, tal,
disseca lá, tal, enfia o dreno vai para o tecido celular subcutâneo lá para trás. Pode acontecer, principalmente em pacientes com prolífico adiposo mais avantajado. Ok? Está lá, bem grandão para você ver. Olha lá o dreno, a ponta do dreno que devia estar dentro do tórax, está nas costas do paciente. Esse é o caso do Hospital Cajuru, é um senhor que levou pelo menos umas 10 facadas no tórax. E o que é que tem no tórax? Ele está com uma área hipertransparente, no ápice pulmonar do lado esquerdo. Mas olha que esquisito, pneumotórax localizado, no enfisema, sei lá o que é isso. Bom, olhando o paciente, podia ser que ficasse mais fácil, mas olha lá, qual é o diagnóstico disso? Isso é uma herniação pulmonar. A faca pegou dentro do tórax do paciente, mas não fez um pneumotórax, fez um buraco inusitado que permitiu que o pulmão se herniasse através da parede do paciente, tá? Então isso é uma hérnia pulmonar traumática numa facada. Aprender a anatomia disso daqui, o externo, aquilo é o manúbrio, essa é a articulação manúbrio external, este é o corpo do externo e esse é o xifoide, tá? E está aqui essa fratura, o que você está vendo? Tem uma fratura do manúbrio. E a amarela mostra a articulação manúbrio external normal. E esse outro paciente, a seta amarela mostra uma fratura do corpo do externo. E o outro mostra lindamente uma, o quê? Luxação manúbrio external. Luxação anterior ou posterior? Luxação anterior ou posterior? Aquela luxação é uma luxação anterior ou posterior? Hã? Anterior, né? Quem dá o desvio é o fragmento distal. Então, quem luxou anteriormente foi o corpo do externo que veio para frente. Então tá lá bem grandão, luxação manúbrio external. Contusão pulmonar é a lesão mais comum no trauma fechado. Foi importante. As alterações geralmente começam a desaparecer dentro de 48 a 72 horas. Tá? Então tá aí um paciente com trauma torácico. O que é que tem antes de ver a contusão? Tem fraturas de costelas. Não estou vendo pneumotórax, não estou vendo enfisema subcutâneo, mas era um cara que estava rígido e teve um trauma torácico violento. Participou de acidente de veículo, colisão de veículos, foi atropelado, qualquer coisa que vale. Olha a fratura do arco posterior, olha um monte de fraturas, e agora está branco. O que é isso? É hemorragia intersticial e alveolar. Isso é contusão pulmonar, ok? Tá aí outra, uma criança. A criança estava bem, bateu o carro, não tinha cinto de segurança na época, não tinha cinto de segurança obrigatório, não tinha cadeirinha. Olha quantas opacidades, quantas condensações tem no pulmão esquerdo e algumas no direito. Isso é contusão pulmonar. Veja, a criança sara mais rápida ainda, compare as duas. Mas por que isso? Olha a fratura da costela da criança lá. Então é um trauma super violento. 24 horas. Olha como estava branco isso. Olha como estava branco. Está quase que normal na criança. Sara muito mais rápido do que um adulto. Um pouco mais complicado, a laceração pulmonar. As lacerações decorrentes de trauma fechado geralmente são devidas à protrusão para dentro da cavidade pleural de segmentos de costelas fraturados. As lacerações pulmonares podem ocorrer sem que haja fratura de costelas, mas a maioria das lacerações vem de tiro e vem de facadas. Tá? Então, olha esse paciente. Olha a bruta fratura escalonada desta e desta daqui também está fraturada. Tem líquido e tem ar.
E por que tem líquido e ar? Porque alguma coisa lesou o pulmão desse paciente. Então isso aí é uma laceração pulmonar. Lacerou o pulmão. Quanto? Mas quanto? Pequeno, médio, não sei. Alguma coisa lacerou para fazer pneumotórax e hemotórax. Ok? Então tá lá bem grandão para quem não enxergou. A fratura de costela, provavelmente isto aqui perfurou esta sobreposição das costelas, um pedaço fez essa lesão. Quando que é a lesão eu não sei. É um tratamento conservador, a não ser que não resolva de maneira nenhuma. Esse não é uma coisa fácil de fazer diagnóstico. Se o cara não tem sintomatologia, geralmente eles não fazem no cara que não está sentindo nada a radiografia para a gente fazer o diagnóstico. O hematoma pulmonar. Então, de novo, o que eu tenho para mostrar para vocês é exemplo de livro. O que é? Pela elasticidade do parênquima pulmonar, é uma contusão mais intensa que acaba fazendo bolotas. Olha o tamanho da bolota, parece até metástase, mas tem história de trauma. Isso aqui é 2 meses depois. Olha as bolotas que a moça tem no pulmão. E isso foram contusões pulmonares. Depois do 3º mês sumiu algumas e tem uma grandona. Demorou 7 meses para subir. Por que é bolota? Por causa da elasticidade pulmonar. É uma hemorragia dentro do pulmão, é uma coleção de sangue intrapulmonar. Como chama isso? Hematoma. Geralmente parecem massas pulmonares. Okay? Difícil para a gente seguir isso e mostrar isso em radiografias. E isso não é para ter sintomatologia. Tiro ou facada, eu juro por Deus que na radiografia dava para ver aonde que foi a lesão, aonde que tem a ferida por arma de fogo. Pô, mas espera lá, você fala que a ferida está aqui e no outro a ferida está aqui. Tá certo ou está errado? Tá certo por quê? Pode ser lesão de entrada e onde o projétil parou. Como é que é? Pode ser lesão de entrada e onde o projétil parou. Não é bem assim, não é bem assim. Esta é a hora que ele chegou no hospital. Quando o cara tomou um tiro, que fez um tiro transfixante, o pulmão dele estava insuflado, tá? Ele estava com o pulmão normal. Agora, tem um pneumotórax, aqui enxergou o pneumotórax? O que aconteceu? Isso está retraído, por isso que a área de contusão e laceração está bem brancona, bonita. Dá para ver que tem um furinho ali, uma área de contusão ali que está machucado, não tem um buraquinho ali no meio? É exatamente aonde que passou o tiro. Isto daqui, eu não sei dizer para vocês se isto é o pulmão ou se isso faz parte da lesão da pele, ou os dois. Só sei que o tiro entrou aqui, é o que eu posso dizer. Se isso aqui é a pele ou isso é o pulmão, não dá para mim dizer. Parece ser o pulmão, porque eu estou vendo bordo aqui, parece. Só que juro, isso aqui é o local do tiro que estava aqui quando tomou o tiro. Tem pneumotórax, tem dreno, isso é uma contusão, uma laceração pulmonar. Fiz até uma azul lá para você acreditar em mim, olha lá que bonito a laceração que esse paciente tem aqui, ó. A laceração e a contusão e laceração pulmonar. Pneumotórax nós já vimos, eu gosto disso daqui. Pequeno, médio ou grande, né? Quando é que é pequeno? 15% ou menos da cavidade. Quando ele é moderado? 15% a 60%. Mais de 60% é um grande pneumotórax. Então tá aí o pneumotórax aberto, tiro, facada, faz um pneumotórax aberto. Esse é um pneumotórax fechado. E esse aqui eu já mostrei para vocês, isso é o pneumotórax hipertensivo. Qual é o problema do hipertensivo? Ele desvia as estruturas do mediastino, comprime a cava superior e inferior, para de chegar sangue no coração direito, o cara faz choque e morre. Então tem pneumotórax espontâneo, traumático, aberto ou fechado.
Terapêutico, eu nunca mais vi fazer isso, que era para fechar caverna de tuberculose. O hipertensivo é esse, o iatrogênio, que o doutor vai passar um catéter na subclávia e acaba furando lá em cima e o cara faz um pneumotórax. E se tiver com sangue, é hemopneu. Alguns chatos querem que chame o pequeno de grau 1, grau 2 para o médio, grau 3 para o grande e grau 4 para o hipertensivo. Eu não gosto desse negócio de grau 1 e torce grau 1, torce grau 2, eu não gosto. Não é grave, moderado. Essa criatura tomou um monte de facada, ele tem pneumotórax bilateral e um hemotórax bilateral. O hemotórax é médio, o sangue vai lá no ângulo costofrênico. O pneumotórax não é tão grande, o sanguinho ficou parado aqui. Aqui tem pulmão insuflado. Ele não caiu ainda no ângulo costofrênico. Tá? Oi. Não vejo direito. Como? Não consigo ver. É o mesmo paciente. Já vamos ver se eu consigo mostrar para você. Você viu o nível líquido bilateral? O nível líquido bilateral? Então, se você encontrar uma linha reta paralela ao solo, ó, isso aqui é Coca-Cola dentro do estômago. Então lá tem ar e aqui tem líquido reto. Então aqui tem líquido reto. Então tem que ter ar. Vou procurar esse ar. Olha com carinho. Ah, já falei, esse negócio torra aqui, mas olha aqui, ó. Este é o pulmãozinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse costela pelada, tá? E este daqui, tô chutando, não tô vendo também. Ó, aqui, ó. Aqui eu tô vendo, deu pra ver? Aqui eu tô vendo. Juro por Deus, aqui não dá pra ver, mas ele deve estar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, no meu computador, vou desenhar olhando no meu computador aqui, ó. Olha onde é que tá o pulmãozinho, tô vendo, tudo isso é pulmão e o pulmão tá aqui. Do outro lado, olha o ápice pulmonar, ele vem até aqui. O restante está insuflado. Do mesmo paciente. Vê se você consegue enxergar agora o pulmão. Eu fiz uma branca para tentar enxergar. Este é o pulmão. Botaram um drenão. Não é uma dreno, é uma mangueira. Aqui, ó. Viu o pneumotórax, onde está? Aqui pelado. E lá, bem menor, o pneumotórax está lá em cima. Dreno torácico bilateral. Visto? Aonde está? Está lascar mesmo hoje, está muito preto, mas em todo caso o pneumotórax, olhando no meu computador, está aqui o pneumotórax, quer dizer, a linha da pleura visceral deste pulmão, uma faca tramontina vagabunda, essa serrilhado não permite que ela seja puxada de volta, né? Então, quando vai agredir alguém, não faça com serrilhada que ela não sai mais, porque trava. Então, faça com uma que corta, que entra e sai bem fácil. Tá? Tá lá. Fiz uma branca para você enxergar. Dá para ver a linha da pleura visceral do paciente? O pneumotórax é este. Arco posterior da costela. Arco anterior, a faca serrilhada, enfiada. Ainda virou o contrário, assim que é para enfiar mais gostoso. Bom? Aonde que atacou? Como toda agressão covarde, pelas costas lá. Essa lâmina enorme que você está vendo aqui, quebrada, se não me engano estava quebrada a lâmina, não lembro. E isso aqui está aqui, ó. Essa é a faca enfiada nas costas. Também não dá para ver, mas ó, tem um nível líquido, ó. Então tem que ter um pneumotórax. Fiz uma mais branquinha, ali está o pulmão colabado. Então escuro isso. O senão, né? O senão. Esse era um paciente de 30 e poucos anos, já com história de dispneia, de falta de ar, e ele vem com essa radiografia, ó, costela pelada, falou que tem costela penária, pneumotórax. Não, aqui também, mas 2 pneumotórax, tem trauma? Não tem trauma. Uma bruta falta de ar, dispneico, o que é isso? Olha, aqui tem pulmão normal, aqui tem uma linha incomum, cadê o pulmão dele para ter pneumotórax? Quando tem pneumotórax, tem que ter o pulmão colabado. Onde é que está o pulmão? Eu não consigo achar.
Só veja o esquerdo. O que é isso? É enfisema bolhoso. É uma bruta bolha que está expandindo. E hoje, exatamente hoje, me mostraram um caso, tinha uma imagem igual a essa aqui à esquerda. Uma jovem com mas tinha um negócio aqui assim, a gente não entendia o que era tal. Quase que foi drenado porque se pensou no pneumotórax. Trocando em miúdos, não era pneumotórax, parecia uma bolha, não era uma bolha, era uma hérnia diafragmática congênita. Ela tinha um defeito no diafragma esquerdo dela, e o que a gente estava vendo aqui dentro era um estômago dilatado dentro do tórax da moça super jovem. Deu tempo de operar, a moça perdeu metade do estômago por causa disso. Caso muito difícil, sem trauma, assintomática, fez um quadro super agudo, uma distensão gástrica, e era o estômago dentro do tórax. Me mostraram hoje esse caso. Então, isso que você está vendo é um enfisema bolhoso, tá? E a cirurgia não é drenar, é fazer bulectomia, tem que abrir o peito do paciente e tirar aquilo de lá. O que você está vendo aqui é um bruta do pneumotórax. De novo, uma mais escurinha, o pneumotórax é tudo isso. Esse aqui é o pulmãozinho colabado, ó. Então tem que ter pulmão colabado, por maior que seja, tem que ver o pulmão. Não aparecer aquelas linhas difíceis lá da gente entender. Esse é um paciente que foi feito uma radiografia logo após terminar a cirurgia cardíaca. Tem alguma coisa muito legal. Tem sangue reto, tem um pneumotórax pequeno e tem um pneumopericárdio. O doutor abriu o pericárdio do paciente, fazer cirurgia, então tem pneumopericárdio. Aquele arzinho ali está embaixo do pericárdio do paciente. Então veja, o nível hidroaéreo, é sangue, ele mexeu lá tudo. E aqui tem um pequeno pneumotórax, um grande pneumotórax. Cadê o pulmão dele? O pulmão está aqui, ó. Acho que até o lobo superior aqui. Esse é o lobo superior. Esta deve ser a cisura. E aqui o restante do pulmão. Tudo isso é um lindo pneumotórax de grande volume. Tem que drenar isso aí. Fiz uma azul, quando dava para fazer slide azul ainda. Agora não dá mais, né? Tá aí, ó, costelas peladas. Pneumotórax de grande volume. Criança atropelada, um pneumotórax hipertensivo. Olha o pulmãozão, desvio das estruturas, veja a drenagem, tá lá o D4, está lá o dreno, compara esta radiografia com isto aqui, com o pneumotórax hipertensivo. Mais um paciente com um pneumotórax, um paciente com uma DPOC, olha o nível hidroaéreo e o ar secando o músculo peitoral do extenso enfisema subcutâneo. Isso daí está normal? Está normal. Se você olhar para essa radiografia com essa luz nossa, está normal. Mas olha lá em cima, ó. Isso aqui eu já peguei, pior que depois no dia seguinte, meia dúzia de pacientes igualzinho a esse, que foram mandados embora, estavam relativamente bem, geralmente jovem, da uma dor torácica. O doutor faz a radiografia e não consegue fazer o diagnóstico, porque não sabe olhar a radiografia como deveria, lamentavelmente. O que tem esse paciente? É difícil de mostrar aqui, vamos pegar já localizado. Oh, meu Deus! Vou pegar localizado já. Está lá, ó, veja lá o que tem agora. Dá para ver agora por que o rapaz está com dor? Porque ele tem um pneumotórax. Isso aqui que eu estou vendo é o pulmãozinho dele. Isso aqui devia estar encostado no gradil costal lá dentro. Este é o pneumotórax. Deu para ver o pulmãozinho dele aqui, ó, o ápice do pulmão esquerdo dele. Então ele tem um pneumotórax de pequeno volume, sem trauma, pode ser uma tosse, um esforço físico, uma bolha subpleural faz um negócio desse, ok?
Olha lá de novo como eu gosto de enxergar as lesões pulmonares. Dá para ver que tem um buraco ali, ó. Tem um buraco ali, essa foi a FAB, a ferida por arma branca. Tem um lindo pneumotórax. Acho que eu fiz, olha lá. Olha como eu não estou mentindo. Olha a lesão do pulmão, ó. A facada foi aqui em cima, ó. A facada foi aqui. Olha que está o pulmãozinho colabado aqui. Isso é um pneumotórax por uma lesão lacerante do pulmão, causada por facada. Uma enfiada de chave de fenda nas costas do paciente. Está lá, olha o cabo da chave de fenda, tenuamente radiopaco, porque é um plástico, né? E olha lá, o negócio da chave de fenda, bem lá, enfiada nas costas do paciente. E essa farra que está aí não dá para entender, mas o que é? É um pneumotórax hipertensivo num paciente em decúbito dorsal, está deitado. E agora, bem rapidinho, as hérnias diafragmáticas traumáticas. Essa, não esqueça, nós estamos falando da hérnia diafragmática traumática. Existe hérnia diafragmática congênita, que é aquela menina que eu contei agora, não é assintomática. Tem um buraco no diafragma, enquanto é jovem, bonito, formoso, pode ser assintomático. As hérnias diafragmáticas congênitas, volumosas, geralmente são diagnosticadas lá na pediatria, lá na hora que está no hospital das crianças. Mas aquela moça era uma hérnia que não dava sintomatologia. Então, 15% é a direita. Por quê? Porque a direita tem um fígadozão lá, então tem menos chance de ter uma lesão. 85% é a esquerda no trauma. Lógico que depende do tipo de trauma. Os traumas penetrantes por arma branca ou arma de fogo, o não penetrante, que é o trauma abdominal que explode o diafragma, né? E quais são esses traumas não penetrantes mais comuns de fazer hérnia? Bater o carro, atropelamento, soterramento podem fazer ruptura do seu diafragma. Então, olha lá, o paciente chega no hospital Cajuru com um velamento do pneumotórax do lado direito. Veja lá a fratura do húmero, portanto ele tomou uma cacetada do lado esquerdo, né? Tomou trauma no lado esquerdo. Mas qual é o problema disso? Isso está em decúbito dorsal, está deitadão, está mal, tem fratura de costela, está velado, deve ter um hemotórax. Colocaram de pé o paciente sentado, desculpa, mentindo, colocaram o paciente sentado. Olha lá, isso é a bolha gasosa do estômago dentro do tórax. Qual é o diagnóstico? Rompeu o diafragma, isso é ruptura do diafragma, tá? Então, o que tinha? Tinha a ruptura do diafragma, o estômago estava dentro do tórax do paciente. O único caso que eu tenho do Hospital Cajuru de uma hérnia diafragmática traumática à direita. O rapaz foi atropelado, muita dor no lado direito, você faz a radiografia, será que ele tem a cúpula frênica lá em cima? Não, isso aqui é o fígado dentro do tórax dele, rompeu o diafragma direito, olha lá, e a radiografia em oblíqua, onde está aquilo lá? Isso pode ser o diafragma, mas não é, isso é o fígado lá dentro, paciente com muita dor, sinais de hipotensão pela dor e tal, e isso é o fígado dentro do tórax, tá? Pela radiografia convencional, difícil você jurar. Mas tomo, até a tomo, as antigas, também era difícil. E daí? Será que eu não estou vendo o diafragma? Hoje, com a Blood Slice, o corte coronal, você pode ver até a solução de continuidade do diafragma, se der sorte. Essa é uma criança atropelada. A radiografia inicial, olha lá, está muito alto aquele negócio. Veja lá, aquilo lá é a mão de alguém, botou a criancinha de pé, olha o estômago dentro do tórax. Isso é ruptura traumática do diafragma. Veja lá como é que ela entrou. Isso imediatamente foi feita aquela radiografia. O doutor cirurgião operou. Um mês de internado no hospital. Aqui está a hérnia, aqui está a correção, um dreno. Depois do 20, está normalzinho para ir para casa. A
criança bastante jovem. Olha lá aquilo que a gente falou. Fratura da 12, da 11, da 10 e da 9. Arco posterior. Isso aí é ótimo para ter rompido o baço do paciente. Isso foi atendido na rua, puseram um dreno, sei lá onde está esse dreno, dá a impressão que o dreno está abdominal, não sei onde está esse dreno, só sei que o paciente chegou dessa maneira. Olha o dreno onde está lá embaixo, ó. O cara botou, ou sei lá como é que o cara postou, mas tem aquele dreno. Velamento, fratura de costela, o que que você tem? Dentro do tórax está o estômago e o baço rompeu, por causa daquelas fraturas que não foi suficiente para proteger o baço. Olha lá, no terceiro dia do mesmo caso, o paciente já está bem melhor, porque tórax drenado, mas foi corrigido a lesão do diafragma. Outro caso, o que é que você tem nessa radiografia? Fratura convolutiva da perna, com fragmento em borboleta. Olha o fragmento em borboleta. O que tem? Tem fratura da pelve, então é um atropelado. Tem fratura do osso ilíaco, tem fratura do ilíaco, fratura da porção inferior do paciente. E olha como está o tórax dele. Esquisito, né? O que é aqueles negócios lá? O que é isso aqui? Bom, só para vocês terem uma ideia, isso aqui passou batido. Ou quem olhou, não deu muita importância para isso. Aí botaram ele na UTI porque ele tinha traumatismo craniano. E olha lá, olha como está o tórax dele na UTI. Daí o doutor passou a sonda e falou que estava esquisito a sonda nasogástrica para alimentar o paciente. Estava esquisito, ele estava ouvindo dentro do tórax. Aí nós colocamos contraste iodado e olha só, dentro do tórax, isso aqui é contraste. Dentro do tórax do paciente está o estômago dele. E olha só, isso daí estava dentro do tórax, o grande epíplon, todo o estômago, colo transverso, lobo esquerdo do fígado e alças intestinais. E ainda tinha uma ruptura de uma alça intestinal que foi necessário enterectomia. Então veja como é que ele chegou. Chegou desse jeito, não deram a mínima para isso, foi para a UTI, no segundo dia de internado, fizeram o diagnóstico. E o último caso de hérnia, esse caso é complicado. Às vezes o paciente nem lembra mais. O que ele veio? Uma bruta dor abdominal. O que é que você está vendo? Está velado esse lado, tem um arzão lá que eu não sei o que é, tem distensão de alça, oclusão intestinal. Bom, mas olha, veja só o que você tem lá dentro. Tem uma alça intestinal dentro do tórax. Tem o pneumoperitônio, rompeu a alça, mas tem um negócio aqui dentro do tórax. Mas o diafragma não está aqui. O que é aquele negócio lá? Bom, trocando em miúdos, esse paciente foi esfaqueado há alguns anos atrás. A faca pegou o paciente, rompeu o diafragma, ficou por isso, e agora a alça intestinal entrou lá e ocluiu o paciente. Então, traumas antigos, sejam abertos ou fechados, podem ter levado à lesão do diafragma e não ser percebido, tá? Então, a laparotomia, perfuração do colo por hérnia diafragmática crônica, à esquerda, antecedente de trauma abdominal por arma branca. Aí vamos ver, eu tomei uma facada uma vez e tal. Ganhou uma colostomia. Esse paciente, qual é? Isso aqui vale a pena você ver isso daqui. Isto aqui é a luz da traqueia, esse preto é a luz da traqueia. Foi entubado, ele estava com a mandíbula quebrada, fraturada, e a cânula não está dentro da luz da traqueia. Então isso é uma intubação do esôfago. Qual é a radiografia para a gente ver isso? É o perfil. O esôfago fica perto da coluna, lá para frente que é a via aérea. Então, por causa dessa mandíbula dividida no meio,
foi difícil entubar e acabaram entubando o esôfago. Tá? Esse é um rapaz que comprou um carro importado, ele emprestou o carro importado para o amigo deu 150 na João Galberto, quando não tinha ainda aquelas canaletas do ônibus, e meteu o carro no poste. O que o passageiro, dono do carro tem? Tem aquele hematoma enorme. Aquele hematoma enorme que está lá, está desviando a luz da traqueia. Se você tiver um hematoma apical esquerdo, sumiu o arco aórtico e desviou a luz da traqueia, isso é muito sugestivo desse desenho que está aí. O que é isso? É uma ruptura da aorta. Rompeu a íntima, rompeu a média, mas o hematoma foi contido pela adventícia. É muita sorte. Quem rompe a aorta, 98% dos pacientes morrem. Esse daí, por sorte, foi operado. O pessoal da cardio lá salvou o paciente fazendo a correção daquela bruta lesão lá. Isso é uma atelectasia do lobo superior. Por quê? Porque é uma redução volumétrica homogênea e a cisura está lá em cima. Subiu. Isto é a atelectasia do LSD. O paciente entubado era uma rolha de muco. E o que você tem nesse daí? Esse é um menino que caiu um tanque de lavar roupa em cima do peito da criança. O cara não tem tempo de instalar o tanque fica lá em cima de 4 tijolos. E a criança chega, segura e vai olhar o que tem lá dentro. O tanque, que pesa 200 a 300 quilos, cai em cima do peito da criança. Se estiver cheio d'água, está mais pesado ainda. O que a criança tem? Tem pneumomediastino e enfisema ali. Na radiografia em perfil, aquilo é pneumomediastino, e isso é o que? É síndrome do tanque de lavar roupas. Acontece como eu falei para vocês. O cara compra um tanque, esta caixa aqui de cimento, sei lá o que é, ela, antes de ser instalada, eles botam em cima de 4 tijolos assim. Aquela lá já está chumbada, junto com a casinha do cachorro, não vai cair na criança. Mas isto daqui, em cima, no alto, a criança segura aqui e cai em cima. Tem trabalhos feitos por cirurgiões torácicos descrevendo casos de síndrome do tanque de lavar roupa. Ok? Esse é um paciente, isso aqui não precisa, que a gente já deu uma aula só sobre isso, não tem maiores. Sobre trauma torácico ainda, né? O que o Netter ensina? De quais são as principais? Olha uma disjunção costo-transversa. Olha a fratura transversa, a fratura sobreposta, a fratura oblíqua, a fratura da cartilagem que eu já mostrei, a disjunção da cartilagem com a costela, as feridas no pulmão, as feridas no coração e as feridas nos grandes vasos da base. Tiro. Quando fratura a costela e uma delas perfura o pulmão. Essas são as principais lesões. E da onde que vem o sangue do hemotórax? Da onde vem o sangue para fazer o hemotórax? Vem do pulmão, vem dos vasos intercostais, vem da artéria torácica, tá? Da torácica interna, dos vasos intercostais, e pode vir do coração, do mediastino, logicamente é mais comum é do pulmão, né? Ou mais raramente pode vir de uma lesão do diafragma, vem do baço e vem do fígado. Pode acontecer. Mas da onde que vem o hemotórax? Da onde que vem o sangue que está no hemotórax? Do pulmão, dos vasos intercostais e da artéria torácica interna. Essas são as principais. Mesma coisa, o hemotórax é pequeno, médio ou grande, né? O Netter fala que
o conteúdo de uma latinha de refrigerante é 350 ml. Uma latinha de refrigerante de derrame é mínimo. De uma latinha de refrigerante até 1,5 litro é moderado. Acima de 1,5 litro é maciço e geralmente tem que explorar para ver o que é. Qual é a quantidade de líquido necessária para que se possa visualizar o derrame pleural na posição ortostática? Tem que ter mais do que 175 centímetros. Não esqueça, nós temos normalmente de 5 a 10 cc de líquido na nossa pleura para poder deslizar. Então, tem muito derrame subpulmonar que a gente não vê na radiografia. Tem que ter, pelo menos, segundo esse autor, 175 ml. Isso aqui já encheu a paciência, eu não vou repetir, né? Qual é a diferença desses dois derrames? Uma tem ar, a outra não. Não vou falar de novo, senão vou falar, o cara fica repetindo os troços. Lá é um derrame com a pleura íntegra e aqui é um hemopneumotórax. Tiro, pulmãozinho atelectasiado, pneumotórax, hemotórax, nível hidroaéreo, pressão positiva. Lá com pressão negativa faz uma parábola. Essa aqui já mostrei. Essa é uma moça de 20 e poucos anos que teve um trauma torácico. Ela entrou com hemoptise, dor torácica. 2 dias depois do internamento, ela fez um quadro de espineia grave. A radiografia é essa. Qual é o diagnóstico que a gente faz aí? Qual é o diagnóstico dessa radiografia? O que tem nessa radiografia? Escrevendo a radiografia, doutores. O que tem na radiografia? Falem para mim. Não? A última vez que eu posso fazer isso com vocês. O que tem na radiografia? Velamento do hemitórax esquerdo. Tá. A descrição da radiografia é essa. Esse velamento do hemitórax esquerdo pode ser o quê? Qual é o diagnóstico para fazer isso? Dá para tirar mais alguma coisa dessa radiografia? Para a gente saber o porquê que está assim a radiografia da moça de 24 anos? Hein? Ela não tem coração, né? Ó, a moça não tem coração, ela só tem coluna. Mas ela tem coração, só que o coração está para lá. A luz da traqueia não está centrada, a luz da traqueia está para lá. Então, qual é o diagnóstico? Hein? Atelectasia. Isso é uma atelectasia do pulmão esquerdo. Por quê? Porque o coração foi puxado para cá e a luz da traqueia foi puxada para cá e está velado. Podia ser um hemotórax? Pode, mas hemotórax não ia puxar o coração nem puxar a luz da traqueia. Então isso é uma atelectasia. Por que o pulmão dela está atelectasiado? Por que o pulmão pode atelectasiar? Intubação seletiva. Hã? Intubação seletiva. Com intubação seletiva. A moça não está entubada. Sem dúvida, intubação seletiva podia fazer. Não tem intubação seletiva. O que mais que pode fazer? Uma atelectasia total de um pulmão. Uma aspiração de corpo estranho. Não aspirou corpo estranho. Fratura de Fratura de? hilo pulmonar. Não, é de brônquio. Isso é uma ruptura de brônquio principal. Olha lá o que aconteceu. Quando ela teve o trauma, estava normal o pulmão, mas rompeu o brônquio que você está vendo ali. Este é o brônquio principal direito, esse é o esquerdo. O trauma violento rompeu esse brônquio. Fica assim, não chega mais ar para o pulmão. Então, com o passar dos dias, 2 dias, não tem mais ar no pulmão, ele atelectasia. Deu para entender isso? Então, isso é uma ruptura do brônquio forte e isso é uma ruptura do brônquio do lado direito. Rompeu lá, desenho mostrando a ruptura do brônquio principal do lado direito. Tá bom?
ser a ruptura do brônquio fonte ou brônquio principal. E o que tem nessa radiografia linda de morrer? Fiz uma branquinha para você nunca mais esquecer. Difícil conseguir uma imagem dessa. Era logo também pós-cirurgia, porque senão você demora um pouco, isso reabsorve, né? Olha, isto é um pericárdio. Olha que imagem linda, isso é um bruta de um pneumopericárdio, tá? Uma cirurgia cardíaca, a radiografia foi tirada logo após o cara voltar do centro cirúrgico, né? E veio um monte de arzinho ao redor do coração. Pneumopericárdio. Opa, devagar. E isso daí é só uma bruta, é um hemopneumo com o paciente deitado. Você consegue enxergar? Você consegue enxergar o pulmãozinho nadando no sangue? Esse é o pulmãozinho cheio de contusões. E aqui tem ar e sangue na cavidade torácica do paciente. Isso é uma SARA. A SARA acabou fazendo para o barotrauma, fez o pneumotórax. E o que é SARA? SARA é a síndrome da angústia respiratória do adulto. Já foi chamada de insuficiência pulmonar pós-traumática, pulmão de trauma, pulmão de choque, pulmão do respirador, pulmão doença da membrana hialina do adulto, consolidação pulmonar progressiva, pulmão de Danang. Danang foi a última base dos americanos no Vietnã. Eles não entendiam por que o soldado americano, forte, bonito, bem equipado, só porque explodiu uma bomba, ele perdeu as duas pernas. E quando chegava no Havaí, que eles levavam de avião para o Havaí, chegava lá, estava com os 2 pulmões cheios de líquido. E isso foi chamado de pulmão de Danang. Depois eles foram perceber, foram estudando e viram que isso era uma SARA, é uma síndrome da angústia respiratória do adulto. Procurando em miúdo, esse impacto faz com que a compressão e a descompressão do impacto direto deprime o externo em direção à coluna vertebral, podendo levar a ruptura muscular e ou fratura do externo em costelas. O impacto é seguido por compressão e descompressão. A pressão intratorácica aumentará, resultando em ruptura de órgãos intestinais pelo pericárdio, ou o alvéolo pode romper, produzindo sangramento intrapulmonar, ou o alvéolo pode colapsar. Este que é importante. Eles não sabem bem direito, mas com o passar do tempo instala-se uma alteração da permeabilidade capilar com produção de edema intersticial e alveolar. O que é a SARA? É isto aqui, ó. Com o passar do tempo, pelo trauma cirúrgico, trauma contuso, explosões, vai fazer aquela lesão. Eles não sabem bem qual é a fisiopatologia, mas é uma alteração da permeabilidade capilar e produz edema intersticial e alveolar. Tá bom? Isso é importante. Tem muito paciente na UTI que faz esse tipo de coisa. Esse não precisa, esse não precisa, não sei por que está aqui. E o que tem interessante nisso? Isso é corpo estranho. Entubaram o paciente seletivamente e empurraram o dentão que estava na orofaringe para o brônquio principal daquele lado. Olha lá o canino, acho que é um canino. Olha o canino dentro do brônquio principal do lado esquerdo e uma intubação traqueal. E aqui um pivô aspirado está no brônquio principal do lado direito. Esse é um pivô. Esse é um caso bacana. Qual é o diagnóstico desse paciente? Qual é o diagnóstico desse paciente? Paciente com dor torácica à esquerda. O diagnóstico está aqui, ó. Este é o diagnóstico. Tudo isso é o diagnóstico. Por sorte, a bolha gasosa do estômago e do cólon, que estão aqui, mostrou esta alteração. O que é isso? Isso é um derrame pleural subpulmonar. Olha lá depois de drenado. Deu para ver para onde voltou o estômago? Então, tudo isso aqui é o estômago. Esse é o estômago. Ele aqui, ó. Olha o estômago. Esse é o estômago. Voltou, acabou o líquido que estava aqui, ó. Ficou só o diafragma e a parede do estômago. Aqui tem duas paredes. Isto é parede do diafragma, isto é parede do estômago somadas. Aqui não. Antes de chegar no estômago, por sorte, tinha ar no estômago, tudo isto é um derrame pleural subpulmonar. Então olha lá como é que ele chegou. Difícil às vezes, olha meio assim. Não, esse diafragma não é para estar mais alto que esse. É
muito raro que o diafragma esquerdo seja mais alto, ou o diafragma direito é mais alto. Tem alguma coisa aqui, dor torácica, pode fazer um decúbito, pode pedir ultrassom. Drenou, veja lá como ficou bonito depois. Esse é um paciente com quase afogamento, ele se afogou, então você tem de novo um monte de alterações agudas no pulmão direito com opacidades intersticiais e alveolares. Olha como melhorou em 24 horas, não morreu, né? Como que chama isso? Isso é quase afogamento, é o nome, não é, eu estou falando, é o nome, é quase afogamento. Afogamento é quando morre, e isso é quase afogamento. Esse outro é a mesma coisa, olha as duas condensações na base, história de ser retirado de cava, de rio, dessas coisas assim, isso é quase afogamento. Olha como melhorou, bem, não sei se dá para ver a data, aqui é 15, isto é 15 e isto daqui é 15 de 11 e isto é 19 de 11. 4 dias depois, ainda tem discreta condensações nas duas bases. Isso também é quase afogamento. Precisa ter história para você acertar. E essa radiografia, o que é que você consegue fazer o diagnóstico disso? É muito difícil fazer o diagnóstico. Quem que sabe o diagnóstico dessa radiografia? Não é fácil. Tem muita gente experiente, não faz o diagnóstico. Mas depois que você palpar, talvez você faça. Lembram da luz da traqueia? Tem um monte de faixas pretas aqui e tem uma faixa preta ao redor do coração. O que é isso? É pneumomediastino num paciente asmático. Ou seja, a hiperinsuflação que o paciente faz, o ar disseca ao redor da parede do brônquio e vai para dentro do mediastino. Esse daí, o que é uma intubação seletiva. Está hiperinsuflando o pulmão de cá e o pulmão de lá está diminuindo de volume. O esfaqueado que fazendo nível hidroaéreo, está ali fazendo o nível hidroaéreo e a facona enfiada no paciente. E ali você tem um hemopneumopericárdio. Olha lá, aqui está um nível líquido, uma facada, aqui está o ar e aqui está um pouquinho de líquido. Isso é um hemopneumopericárdio. Esse corpo estranho eu já mostrei na aula do corpo estranho. Isso daí, as condensações heterogêneas, isso é uma perfuração do esôfago pós-endoscopia. Nós demos contraste iodado, então tem extravasamento de líquido para dentro do mediastino. Olha lá, ó. Veja só isso daqui, ó. Este é o esôfago e aqui tem líquido que a gente deu caindo no mediastino do paciente. Então, quais são as causas de perfuração do esôfago? É esofagoscopia, gastroscopia, dilatação, intubação traqueal, passar sonda nasogástrica, fazer biópsia, cirurgia ao redor do esôfago, corpo estranho deglutido, trauma fechado, trauma penetrante e ruptura espontânea. Lembram da síndrome de Boyer-Reif? É Boyer-Reif? Acho que é. Ruptura espontânea, trauma penetrante e trauma fechada, corpo estranho. Corpo estranho, passar sonda também. Biópsia. O doutor que vai fazer biópsia de uma lesão no esôfago pode perfurar o esôfago. Dilatação, os coitados dos pacientes com esôfago, vai fazer dilatação para melhorar, faz ruptura do esôfago. Aí tem mais um paciente com pneumomediastino, é um pneumomediastino espontâneo por tosse. Esse é aquele milho, corpo estranho, que nós já vimos. E aí eu sempre quis conseguir isso e finalmente eu consegui. Sinal do diafragma contínuo. Sinal do diafragma contínuo quer dizer que entrou ar entre o coração e o diafragma. Faz o diagnóstico de pneumomediastino se você encontrar o sinal do diafragma contínuo. Olha lá que bonito. Isso daqui, e por que aconteceu isso? Porque fizeram uma intubação seletiva do paciente, seletiva errada do paciente. E esse daí é um cara que estava entregando pizza, 18 anos, atropelado, ele foi jogado a 10 metros do local do atropelamento. O que ele tem?
com bruta de um hemotórax, a imagem cardíaca está aumentada, choque, foi aberto imediatamente, isso é uma ruptura cardíaca. Não dá para ver nada disso, só estou contando que esse bruta hemotórax, o choque do jovem, que tinha 19 anos, fazia um ano que ele é entregador de pizza, foi atropelado e está aqui. Não dá para ver nada disso, porque tem uma ruptura cardíaca. E o último slide é esse daqui. Esse é um paciente baleado no pescoço, está aí, ó. O projetil está em campo médio direito, A hora que a gente virou para fazer a radiografia em perfil, o cara cuspiu a bala. Como é que pode isso? Como é que pode ter cuspido a bala? Hein? O cara foi baleado no pescoço. O projetil veio para cá, como você está vendo. A hora que a gente virou para fazer a radiografia de perfil, o cara cuspiu a bala. Como é que faz isso? Hein? Mas aqui é o local do esôfago? Não, mas ele pode ter ficado deturado. Tá, e como é que ela foi? Voltou pro esôfago pro cara cuspir o esôfago para cuspir? Na verdade, ele tossiu. Hein? Ele tossiu a bala. Ele tossiu a bala, mas ele cuspiu pela boca, mas ele tossiu a bala, né? Então o que aconteceu foi isso daqui. A bala não, né? Vamos falar direitinho, né? Vamos falar, isso é um projetil de arma de fogo. O tiro foi no pescoço, caiu dentro da traqueia e está onde? No brônquio principal direito. Aí a hora que nós viramos o paciente, deu o reflexo da tosse, ele conseguiu tossir a bala. Logicamente, depois que ele tosse, veio na boca, ele cuspiu a bala. Tá bom? Trauma torácico, 80% é tratamento conservador e 20% requer a intervenção do doutor cirurgião torácico. Boa noite, foi um prazer.